Olá! Continuando o nosso estudo do livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, por psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 2. Pelo terceiro decênio deste século XX, eu atendia ao honroso mistério de conselheiro e médico espiritual de certo posto de assistência aos necessitados, para receituário e beneficências físicas, morais e espirituais. Era anexo a um grêmio de aprendizes espíritas dedicadíssimos aos deveres abraçados perante o Evangelho, os quais se devotavam aos serviços de socorro ao próximo, inspirados num sentimento de fraternidade verdadeiramente encantador, e cuja singeleza de caráter, atingindo as raias da humildade cristã, para eles atraria simpatias do além, esclarecido e virtuoso. Os serviços em geral, verificados nesse núcleo, programados pelo venerando espírito de Bittencourt Sampaio, através de um médium explícito e positivo, eram diários e muito eficientes, o que sobremodo nos satisfazia por nos permitir ensejos variados na difusão e prática dos serviços do Consolador. Era meu assistente, por esse tempo, uma entidade em aprendizado, atualmente reencarnada, generosa e dedicada, que adotara o prenome de Roberto, conquanto essa não fosse realmente a sua identidade, além de outros que não precisaremos nomear. Certa noite, após o receituário, deteve-se o médium responsável pelo gabinete em que se processava o melindroso mandato, na súplica ardorosa para a visitação espiritual a um ambiente doméstico, atacado de singulares manifestações de provação, intensas e dolorosas. Uma carta chegara do sul do país às mãos do médium, enviada pela caridosa gentileza de um familiar do mesmo, solicitando seus préstimos de intermediário entre os poderes invisíveis e a terra, para alívio de criaturas que se debatiam contra torrentes de desesperações positivamente irremediáveis por outra forma. Leu-a o médium para mim, por entre as irradiações da prece caritativa. E eu, captando o assunto através das vibrações, decalquei-a em minha mente desde então, arquivando-a de molde a me permitir hoje reerguê-la dos escombros mentais, a fim de transcrevê-la neste momento. Particularizava-se a missiva pela exposição seguinte: Rogo algo tentares, como espírita que és, a benefício da família de nosso amigo Leonel. Passam-se fatos verdadeiramente desorientadores, deixando perplexos os amigos da casa. Desde a morte do próprio Leonel, verificada, como sabes, por um suicídio em tão trágicas condições, a família inteira sente ímpetos ao suicídio. Não ignora que sua filha Alcina suicidou-se também 10 meses depois dele. Agora o seu filho Orlando, que deseja morrer, havendo já tentado algumas vezes o ato terrível, vivem todos a chorar, desesperados, sem ânimo para a continuação da existência. Somente a viúva de Leonel consegue algo de estimulante para se impor à situação, que é a mais anormal possível. A miséria lhes bate à porta, pois nada possui em ninguém, senão ela trabalha. Finalmente, peço-te que rogues a Deus por eles, já que cultivas a fé em teu coração, porquanto a terra é impotente para deter a avalanche de desgraças que sobre essa pobre gente se arremessou. Ora, minutos antes do iniciado o meu expediente no referido centro, fora eu prevenido de que essa carta havia sido escrita ao meu médium e, porquanto recebia sem surpresa, através deste. Procurara-me uma entidade espiritual denominada Esther, formosa e redimida, cujo aspecto angelical atraía a veneração de quantos se lhe aproximassem, a qual me asseverara haver inspirado a carta a quem a escreveu, assim provocando o trabalho que faríamos, visto estar ligada aos obsessores de Leonel, e este por laços espirituais seculares, a que agora apresentara-se o momento oportuno de agir em socorro da falange litigante. Então vejam, meus amigos, como é emaranhado o caso.
O espírito feminino que fala agora com Bezerra foi que inspirou a pessoa lá no Rio Grande do Sul a escrever a carta, para que essa carta chegue a este centro espírita e esse médium possa tomar conhecimento e solicitar ao Bezerra. Para vocês perceberem como está tudo interligado, a teia de auxílio às pessoas que precisam ser ajudadas. Vamos continuar a leitura. Ambos os apelos, o de Esther e o da carta, eram impressionantes e impossível seria não atendê-los, tentando algo de benefício aos sofredores. Os serviços ficaram assim sob meu critério, dadas as minhas atividades naquele núcleo espírita, muito embora fraterno concurso alheio me coadjuvasse, submeti o aparelho mediúnico à letargia branda do trânsito, mantendo-o a mim ligado em troca das vibrações necessárias à comunicação que se processava. Arregimentei os assistentes espirituais auxiliares de plantão no centro daquela noite. E partimos para o endereço apontado, em inspeção indispensável. Impossível, porém, nos fora ali penetrar pelos meios comuns, tal a densidade vibratória asfixiante no recinto, o clima obsessor que expandia malefícios em derredor do lar sinistrado pela onda de tragédia a que ele se adaptava. Eu levara, no entanto, em nossa comitiva, um indígena brasileiro de raça tamoio, espírito hábil, honesto e obediente, que voluntariamente se associara à nossa falange, desejando servir ao bem, e mais no nosso assistente Roberto, a quem eu muito amava e em quem confiava plenamente. Vejam só, meus amigos, quantos detalhes importantíssimos estão anotados nessas páginas. Ambos ali penetraram, sacrificando a própria harmonia vibratória, a fim de se inteirarem minuciosamente do que realmente se passava. Retornaram logo após ao posto mediúnico de onde haviam partido, chocados e ansiosos. E Roberto, que chefiava a expedição, tomou a palavra, transmitiu as irradiações mentais, desincumbindo-se do noticiário sob o reconhecimento efetuado. Tratava-se de um caso de obsessão coletiva simples, meu caro irmão, carente de intervenção imediata de socorro espiritual, a fim de que se evitem outros suicídios na família. São quase todos os membros dessa numerosa família, constituída do velho casal e 10 filhos menores, portadoras de faculdades mediúnicas ignoradas. Eles não cultivam o estudo edificante para o saneamento mental, nem a meditação sobre assuntos elevados do espírito, e tampouco a prece, tornando-se por isso mesmo campo raso para os assédios das trevas, pois que também não alimentam sentimentos religiosos de qualquer espécie, apenas afetando um interesse convencional pela crença católica romana. Dizeis, pois, meu caro Roberto, intervi, procurando internar-me dos detalhes a fim de melhor estabelecer o programa de operações beneficente. Ter havido, com efeito, mais de um suicídio no seio dessa pobre família? Sim, inteirei-me de que o chefe da mesma família, de nome Leonel, pôs termo à existência terrena, desfechando um tiro de revólver no ouvido direito, e sua filha primogênita, jovem de 20 primaveras, lhe imitou o gesto alguns meses depois, servindo-se, porém, de um tóxico violento. Inteirei-me ainda de que outro filho seu, de 15 anos de idade, tentou igualmente o sinistro ato, salvando-se, no entanto, graças à ação prestimosa de amigos achilíssimos que evitaram fosse ele colhido por um trem de ferro, pois o translocado lançou seus trilhos, enfreitando o comboio que se aproximava. E como tenteirasse de que se trata de ação obsessora, simples, sobre médiuns que ignoram estar sob influências maléficas da sugestão extraterrena, visto que vivem alheios aos fenômenos e às observações espíritas? Vimos que ambos os suicidas, ainda retidos no próprio teatro dos acontecimentos, Leonel, vagando desolado e sofredor, a bradar por socorros médicos,
traindo as próprias repercussões vibratórias, o gênero da morte escolhida sob pressões invisíveis, e ao sim da filha, com o perispírito ainda em colapso, desmaiada sob o choque violento do ato praticado. Distinguimos também os obsessores. Gente do céu, eu espero que vocês estejam acompanhando tudo, porque são muitos fatos, muitos detalhes. Mas vocês podem sempre reler o texto. Continuando. E como se apresentam esses? Odientos vingativos? Sofredores que destilam o vírus mental e vibratório contundente sem saberem o que fazem? Afeiçoados às vítimas por simples afinidade de caráter ou índole? Pois sabemos que até mesmo um sentimento de amor ou paixão mal orientado ocasionará desastres como esses. Não, senhor, explicou vivamente o dedicado assistente. Trata-se de algo ainda mais doloroso. São ódios, vinganças pessoais de um passado que se me afigura intensamente dramático. Os obsessores pertencem às falanges do antigo judaísmo. Ainda conservam nas irradiações mentais, refletindo sobre as sensibilidades do perispírito, as sombras, as imagens muito concretizadas da indumentária usada pelos judeus de Portugal no século XVI. Eu também vivi nessa época, meu caro irmão, na Espanha como em Portugal. Pertenci igualmente ao judaísmo. É fácil me foi compreender o amargor da situação que acabo de presenciar. Compreendi efetivamente ser gravíssima a situação que encarnados e desencarnados, enleados em tão incomodativas teias, situação que bradaria por intervenção enérgica e imediata. Então, meus amigos, vimos nesse capítulo que fatos ocorridos no século XVI desencadearam toda essa tragédia. Vamos ver como se desenrolam as curas, as intervenções que serão feitas para curar a todos, os encarnados, os desencarnados, os obsessores e os obsediados. Com um abraço, terminamos este capítulo de hoje. Até breve.